Achas que há chance do Orçamento de Estado não passar e termos de votar de novo? Não, passa a primeira vez com o PS, o Chega chumba como sempre é. O Chega é simples, ou fazes coligação ou a gente inviabiliza já esta merda toda. É simples. Pronto. Portanto, foi o que fizeram antes. O PSD não se vai querer coligar, portanto, vão inviabilizar desde o início. O PS passa ao primeiro, chumba ao segundo, acabou. Está aí. A chance de haver entendimento à direita, 0%. O comportamento do Chega, para mim, não é condigno de fazer qualquer tipo de coligação para fazer governo de maneira nenhuma. Em menos de um ano o governo cai. Não, em mais de um ano. É no segundo orçamento de Estado. Agora ainda vai demorar um bocado até o primeiro orçamento e depois coisa. Yeah. Vai ser negociado com o PS, 200%. 200%. Vocês sabem, o Chega só tem uma cabeça, correto? Aliás, até houve um gajo que saiu do Chega e não sei o que para ir para o ERGT, que acabou de dar com a língua nos dentes a dizer que saiu do Chega porque ali só um gajo aquilo é uma ditadura lá dentro. E basicamente o Ventura é assim. Portanto, ou me metes no poleiro ou então eu não te deixo governar. Pronto, está aí. Também achas impossível o Chega viabilizar o Orçamento de Estado da AD sem entrar em acordo com o controle de imigração? Não houve desacordo com o controle de imigração. O próprio Ventura não quis debater imigração. Quem falou de imigração no debate entre eles os dois foi o Montenegro e o Ventura fugiu logo. Porque as medidas contra a imigração descontrolada num ano foram tomadas. Teoricamente, a coisa mais importante foi feita. E não só. E não só. Portanto, isso, discutir imigração com a AD não é do interesse do Chega. O Chega quer falar de imigração é com o PS e com a escardalha toda. O que faz todo sentido. Porque isso aí esquece. É tipo, não há casas, não é de terem entrado 2 milhões de imigrantes em 4 anos. Não. É de não haver imigrantes para construir mais. Portanto, aí o Chega já quer discutir imigração. O AD não quer. Elegeu da Madeira. Ok. Mas é um partido madeirense. São criados na Madeira e têm força na Madeira, ok? E o gajo vem de que partido? O gajo dos Juntos pelo Povo vem de que partido, pessoal? Porque esse gajo não nasceu do zero. Esse gajo deve ter saído de algum partido forte na Madeira para fazer o seu próprio partido. E já deve ter provas dadas como vereador, como presidente da Câmara, qualquer coisa. Não? Há muita gente a votar ADN, mas o pessoal diz que o ADN tem muita força no pessoal da cena religiosa e da evangelista e o caralho, mano. Só os brasileiros que já votam cá em Portugal e não sei o quê. O pessoal dizia que isso era a razão pelo ADN já ter tido números na outra. Mas eu também fiquei um bocado estupefacto porque votar AD ou votar ADN, eu quando olhei para o bilhete, para o boletim de voto, ADN era bem prominente, estava logo lá em cima e o caralho tive que andar à procura da AD. Foi o Chega que trouxe o assunto de imigração para a mesa, no debate não foi. Foi o Montenegro que falou de imigração e o Ventura cortou logo a conversa e puxou para a saúde. Vem do PS. Bem. Pois, tem que ser um gajo que tenha confiança lá. Tem que ser um bom vereador, um bom presidente de Câmara ou junta de freguesia. Tem que ser um gajo que ganhou muito respeito no trabalho. E atenção, porque esses gajos tens bons em todos os partidos, mano. Tens aí gajos, pá, que foram bons presidentes de Câmara do PC, mano. E do CDS, pá. E do que for, estás a perceber? E esses gajos ganham muito nome, pá, porque fazem um bom trabalho, estás a ver? E depois a povoação daquela zona, pá, dá muito aval, o gajo fica muito bem visto, estão a perceber? E não é só bem visto pelas pessoas daquela povoação, é das povoações depois também próximas. Dizem, pá, o presidente dali é que fez um grande trabalho e o caralho. Yeah. Não no debate. Não, no debate não falas de imigração com o Montenegro, mano. É que nem metes lá o pezinho. E de ver o debate. É que nem metes lá o pezinho. Foi o debate mais socialista que eu já vi a ser feito pelo Ventura. E não foi o único. E não foi o único. Okay? Porque há uma cena para mim escandalosa, que eu já falei aqui, que é aquela conversa dos 30 metros quadrados da casa dele. O pessoal diz que ele se enganou. Okay? E eu acredito piamente que ele se tenha enganado. Porque 30 metros quadrados é uma mentira muito fácil de apanhar. Uma pessoa que tenha a noção do que é que uma casa de 30 metros quadrados é,
sabe que a probabilidade daquilo ser uma mentira é facilmente apanhada, pelo menos uma pessoa, 30 metros quadrados. Entendem? Uma pessoa desconfia logo. E o gajo disse essa merda para aí umas 4 vezes, o homem enganou-se. Mas para mim isso não é o grave, porque o pessoal pegou foi nisso. Para mim o que é o grave é um gajo que se diz de direita, ir para ali a dizer que vocês é que têm casas de 200 metros quadrados e de 300 e eu vivo em 30 metros quadrados. Isso para mim é que é gravíssimo. Porque isso não é conversa de um gajo de direita, isso é conversa de comuna. Qual é que é o problema de eu ter uma casa de 300 metros quadrados? Por acaso não tenho, mas qual é que era o problema se eu tivesse? Desde que pague impostos e o dinheiro seja legal, não é economia paralela, não estou a fugir aos impostos, estou a descontar tudo, tenho uma casa de 300 metros, qual é que é o problema? Merda de conversa é essa? Vocês é que têm casas de 300 metros, o que é esta merda? Isso é comuna, puto, isso nem é esquerda, isso é comunista. Essa merda é radical de esquerda. Nem à esquerda é pior. Se o Chega ganhasse, qual era para ti as piores consequências? O maior problema, entendes? Está relacionado com responsabilidade parlamentar. Para mim. Por isso é que eu não confio. Quando o Chega ficou com os números que ficou nas últimas legislaturas, na última legislatura, portanto antes desta, eu disse aqui, não vai haver coligação. O não é não e o não foi não antes, em campanha, antes de campanha, durante a campanha. Não vai haver coligação. Não vai haver governo conjunto. Ok? E tu tens que respeitar se não tem vontade de se juntar. Mas havia uma maioria parlamentar à direita. E isto é um grande momento para o Chega se chegar à frente e mostrar toda a sua responsabilidade e o quanto quer o melhor para Portugal. Porque todas as pessoas do Chega entendem que um governo PS, isto do ponto de vista de um raciocínio lógico, é bem pior do que um governo de PSD. Porquê? Primeiro porque o PS está no poder há séculos. Correto? Nos últimos 30 anos só tiveste um governo PSD, que foi do Pedro Passos Coelho, com a troika cá dentro. Isso nem sequer dá liberdade para governar. Certo? Portanto, o PS é um partido agarrado ao poder e ao qual se imputa uma data de casos de corrupção e o caralho. Portanto, que o Sócrates esteve lá dentro, né? Tens os problemas com o lítio, que também lá do Galamba, que era do tempo do Sócrates, foi com o Sócrates que ele meteu lá dentro, né? O Guterres deixou o país de tanga, portanto, se quiseres fazer rewind mais atrás, para o início desses 30 anos, portanto, foda-se, certo? Ali é que a gente não pode estar. Ora, se o Chega não tem força para ganhar agora, pode vir a ter força para ganhar daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, o ideal será o melhor para os portugueses que se possa fazer agora. Ora, se o Chega não consegue ganhar agora, o ideal é teres um governo que não seja PS. Ora, para não teres um governo para teres um governo que não seja PS, só podes ter AD. E eu estava à espera que o Chega desse governabilidade, desse estabilidade. A conversa do Ventura é, o não é não, então o Orçamento de Estado não passa, as negociações para o Orçamento de Estado não existem, porque nós temos exigências a fazer, nós não queremos negociar. É como a gente diz, ou então não é. É quase comportar-se como se estivesses tu no poder e até com uma maioria absoluta. E assim fica demasiado complicado, estás a perceber? Fica fedido. Houve uma moção de censura no primeiro ano ao primeiro-ministro, vinda do lado do Chega. Curiosamente, em termos de timing, vem no timing da pedofilia dentro do Chega e do assalto às malas e o caralho. Portanto, o timing tem muito que se lhe diga. E depois há a moção de censura do PC que faz cair o governo, que não faz o governo cair, porque houve uma sessão de esclarecimento no Parlamento, mas que depois levanta uma moção de confiança por parte do PSD, ao qual o Chega diz que não e manda o governo abaixo. E a maior probabilidade do governo lá ficar era se o PS votasse a favor da moção de confiança. Portanto, quem estava mais próximo de votar a favor da moção de confiança que não faria cair o governo era o PS. Só que o menino Pedro Nuno Santos sofreu pressão interna do partido. Porquê? Porque o PS já chega. O PS olha para o Pedro Nuno Santos e já chega. O Pedro Nuno Santos não vai chegar lá. É uma catástrofe. Então, como não vai chegar lá, é queimar esse gajo, que é para a gente voltar lá. E é o que vai voltar a acontecer. Vais ter um governo de PS e não vai ser só um. Se começava a confiar neles ao ponto de vista de me votar, nem por isso, mano. Nem por isso, pá. Porque eu não confio muito na estrutura do partido em termos de competências. Acho que é um partido demasiado jovem
e as pessoas que são maiores a seguir ao Ventura, pá, eu não gosto de as ouvir de maneira nenhuma. Só dizem merda. Dizem demasiada merda. Entendes? Tipo, desde a Rita Matias ao Pinto, ao... Mano, todos eles, mano, as caras mais conhecidas sem ser o Ventura, também não são muitas. Pá, não me convenci minimamente. E eu percebo isso, entendem? Porque o partido é muito recente, portanto, cresceu muito rápido. Pá, e os seus quadros, pá, não é? Volta e meia é merda, não é? Olha, aquele roubou malas, aquele é pedófilo, aquela vai ser expulsa de deputada porque não, não, não sabe quais é que são os seus deveres numa auditoria ou o caralho, bem entendem? Um deputado do BE, ridículo. Afinal já não fazemos festa. Não tem vontade de se juntar ao Chega, mas quem sofre somos nós. Mas não consegue juntar-te àquilo, mano. Não dá, mano. Tem maiorias no Parlamento e aqui estamos um ano depois em novas eleições. Mas não é preciso maiorias, isso é o que o Chega te fez acreditar, mano. Já tiveste muitos governos, pá, sem maioria que governaram, puto. Não é assim que funciona, ok, mano? Que sempre houve, foi sentido de Estado e de responsabilidade de Estado e patriotismo e responsabilidade nacional. Sempre houve a sensação e a noção de que exige uma obrigação de estabilizar a vontade do povo. É o que tu tens que fazer como deputado, seja de que cor fores. Não, a iniciativa liberal, qual é a diferença? Então a iniciativa liberal sempre foi crítica do PSD, mas sempre abriu um comportamento ao negócio e ao diálogo. É completamente diferente, mano. A iniciativa liberal não fez cartazes a chamar o Montenegro de corrupto, pá. Quando nem sequer existe um processo de corrupção em si, não é que nem sequer se fala dessa potencial ideia. A ideologia da iniciativa liberal. Eu não curto muito um, a componente das privatizações à bruta. Faz-me um bocado de confusão. Eu não percebo muito, entendes? Mas faz-me um bocado de confusão as cenas das privatizações da, à bruta. Tipo, qual é que é? Qual é que é? Tipo, é tipo um raciocínio básico, ok? Tipo, que eu não percebo muito. Mas imagina, tu tens uma coisa que tem que funcionar no país. Tens um banco, o Banif. E o Banif dá merda. Okay? É um banco privado, não tem nada a ver com o Estado, dá merda. Mas não pode dar merda. Porque se der merda, as repercussões económicas no país são descomunais. Pá, existem algumas empresas, sejam bancos, seja a CP, seja a TAP, entendem? Várias empresas que, mesmo privatizadas, se der merda, vai lá o Estado pagar. O Estado vai lá e paga. Portanto, comporta-se como se fosse ele o responsável pela merda que aconteceu. Então, vais privatizar tudo para quê? Aumentas a probabilidade das coisas correrem bem. Se calhar aumentas. Porque basta veres a função pública, né? Nada do Estado funciona. Né? E se meteres os maiores CEOs do mundo, convidares os gajos para aqui e lhe disseres, olha, vais coordenar esta empresa do Estado, mas não podes despedir ninguém. Mano, não há nenhum CEO que te safe. Vai tudo correr mal. Mas as partes da educação também me assustam um bocado. Pá, é muito radical em algumas ideias relacionadas com a educação, com a economia. Entendem? Eu sei que é liberal, portanto, do ponto de vista social, encaixa perfeitamente na minha maneira de ver as coisas. Percebes? Agora, pá, em algumas coisas parece-me ser um bocado desfasado da realidade. Entendes, mano? Mesmo que viesse a ser bom, no curto prazo, epá, é demasiado. Não a faltar a palavra. Utópico. Estás a perceber? É uma realidade demasiado longe da realidade que a gente tem. E o implementar essas coisas tem que ser uma coisa muito gradual, mesmo que fizesse algum sentido e que tivesse melhorias. Entendes? Mas a iniciativa liberal é contra o Estado assumir. Mas tem que assumir, caralho. Então, puto. Se um dos bancos privados vai à bancarrota e o caralho, o Estado o assume ou fode-se. Mortágua no Parlamento, fica lá sozinha, pá. Essa gaja, meu. Vamos ter de continuar a ouvir o Paulo Raimundo, que também é uma pena. Opa, já. A AD resolve o problema da crise habitacional. Nenhum
Nenhum partido vai conseguir resolver o problema da crise habitacional assim. Pelo menos na minha opinião. Entendes? Porque é assim, eu já ouvi várias ideias acerca de resolver o problema da habitação. Mano, há várias ideias que para mim fazem sentido. Só que depois uma é do Bloco de Esquerda, uma é do PC, uma é do PS, uma é do PSD, outra é do Chega. Puto, e esses gajos não se comem. É tudo. A ideia de esquerda à direita não vai, a ideia de direita à esquerda não vai, e só uma medida não chega, mesmo que seja boa. Uma ou duas medidas não chegam, percebes? Portanto, mano, yeah. Talvez resolver o problema da imigração descontrolada possa ajudar a resolver o problema da habitação, porque a mim parece-me que a imigração descontrolada é um dos principais fatores. Estamos a falar de 2 milhões de pessoas em 4 anos ou em 3 anos e meio. Eu sei que os números são 1,4, mas ao que tudo indica, no final do próximo semestre vai bater nos 2 milhões. Pelo menos são o que o pessoal deu com a língua nos dentes no AIMA e o caralho. Portanto, já. O pessoal do Bloco de Esquerda cagou no partido e mandou-se todo para o livre. Pá, mas aí o cheiro é que é diferente, mano. O Bloco de Esquerda é mais doentio, mas o livre também é comer a mesma merda, mano. Pelo menos na minha opinião, se vocês votam no livre, eu respeito, ok? Cada um no seu lugar e o caralho. Mas para mim é tudo lixo. É fechar as portas e construir que nem loucos. Epá, há muitas medidas que podes fazer. Há muitas medidas que podes fazer. Por exemplo, baixares o IVA da construção. É uma medida de direita. A habitação pública é uma medida de esquerda. Baixares os impostos nos senhorios. Já é uma medida virada à direita, para controlar os preços das rendas ou potenciar que as rendas baixassem. Vão perceber? Tipo, é fodido, pá. É um bocadinho aqui, um bocadinho acolá, pá. É fodido. Mas o meu problema do Chega, pá, neste momento é este e só este. É esta falta de respeito pelo meu voto. É um partido que não respeita o meu voto. Pá, e isso para mim é inadmissível, mano. Percebam o conceito, ok? O Parlamento é assim. Certo? Certo? Pronto. E depois vocês têm isto assim, isto assim, isto assim, isto assim e isto assim. Imaginem. Percebem? O gajo que está aqui tem que respeitar todos os votos, percebem? Todos. Se o povo falou e deu esta força, este gajo tem que proteger quem votou neles. Tem que se manter sério e condigno relativamente àquilo que é a sua ideia, não é? As suas ideias que fizeram com que as pessoas votassem neles. Sem dúvida. Eu não quero cá vir a casacas. Mas este gajo tem a obrigatoriedade, não é à terça-feira e depois à quarta cagou, de garantir que a vontade dos portugueses vai avante. O Parlamento é para ficar assim durante 5 anos. Pronto, e acabou. E não há discussão. Portanto, se o Parlamento está assim, estes gajos ganharam. Se estes gajos ganharam, tem que se dar governabilidade a estes gajos. Entendem? Porque os votos destes têm o mesmo valor que os votos destes. O número é diferente, mas o valor é o mesmo. Percebem o que eu quero dizer? Pá, isso para mim é incomportável. Pá. Não, eu votei AD. Votei AD. Mas não estou satisfeito com a minha vitória. Pá. Olha, com a do Sporting fiquei satisfeito. Agora com a da AD, pá. Quem é que disse que 1 milhão de legais em Portugal estão a viver à custa do Estado? Isso não é bem assim, mano. Tens aí muita máfia ilegal já. Muita máfia de imigrante que já, pronto, como já foi descoberto e tudo, todos os esquemas para importar a malta e o caralho. Em esquemas de lavagem de dinheiro e o caralho. E é à vista de toda a gente, ok? Se tu fores de Lisboa, mano, por amor de Deus, mano, tu entras numa loja qualquer de bugigangas ou qualquer merda, logo à frente da loja tens lixo para 10 pessoas. Né? Tens aí relatos, pá, até dentro de cafés e o caralho, ou restaurantes, entre aspas, em que o pessoal vai à casa de banho, abre a porta errada e é lixo por todos os lados e o caralho. Até aqui na Arruda tenho. Foda-se. Até aqui na Arruda tenho. No cu do mundo. Mais um deputado para a Iniciativa Liberal. Mas não faz diferença, mano. Coligação AD e IAL não chega para governar com estabilidade, pá, não chega.
O resultado do Chega é fedido. Alguém se lembra como ficaram os deputados do estrangeiro o ano passado? Eu lembro-me que o Chega teve bem o ano passado. Não, o Alentejo, a minha mulher mandou-me mensagem a dizer que o Alentejo estava todo Chega até Beja. Até Beja deu Chega. Pronto, a minha mulher já está a dizer. Eu avisei que o Chega crescia e foi no Alentejo onde há mais migrantes. Estamos com 9 na Iniciativa Liberal. Setúbal elegeu um por pouco. Como é que vocês são a favor da imigração com tanta falta de trabalho que existe em Portugal? É simples, pá. Tens que reconhecer que tens muitos portugueses que são do país do patrão fora de assento na loja. É simples. Se reconheceres que muitos dos portugueses têm tendência para trabalhar, mas é o caralho, percebes que existem uma data de spots e uma data de trabalhos que são necessários que os portugueses não o querem fazer. Tu dizes, mas porque são mal pagos ou não sei o que, não sei o que. Pá, puta, é a economia que tu tens, mano. Mas a verdade é que se o Tuga não tem condições para o fazer ou não tem formação para o fazer, tens que importar. Yeah. Mas isto não tem nada a ver com xenofobia nem com racismo e o caralho, pá. Estamos só a falar, pá, do ponto de vista económico. Em França, na zona de Marselha, imigração descontrolada, mas isso tem a ver com os magrebes, puto. Isso não tem nada a ver com a imigração descontrolada da Europa, da von der Leyen e o caralho. Isso já tem a ver com problemas anteriores dos magrebes e uma dificuldade de inserção e de vontade de inserção em França que, felizmente, em Portugal não foi assim que as coisas se passaram. Nós tivemos alguns problemas a inserir muitos dos migrantes dos Palopes, mas a inserção foi bem feita. Eu acho que aí até somos um bom exemplo. Mas mesmo com os Palopes temos problemas. A partir do momento em que o cônsul o cônsul da Embaixada de Angola não sabe quantos imigrantes é que temos em Portugal hoje em dia, devia saber, caralho. Eu tenho uma familiar que vive ali na zona do Calvário, mesmo ao pé. E aquilo é filas, mano. Mano, esquece, mano. Aquilo dá a volta toda ao Calvário e o caralho. Tens que controlar, puto. Um país sem fronteiras não é um país, né? A mim preocupa-me logo aí, pá. Mas é tal coisa, né? O Costa fodeu esta merda toda. O Costa também, a única coisa que gosta de fazer é levar no cu da Europa. E agora pronto, né? E agora pagamos nós. E o pessoal a ver isso nas ruas e a ser apelidado de racista e o caralho. Pronto. Viva o 25 de Abril. E a cena do Chega é muito na imigração, pá. A cena do Chega é muito na imigração. Porque apesar da AD ter tomado medidas, pá, a comunicação é pouco severa. Há aquele receio na comunicação para não se aproximar do eleitorado do Chega. Estão a perceber? E é fodido. O PNS demitiu-se agora, naturalmente. Mas isso era o que o PS queria. Agora a questão é, quantos anos até o PS sentir que tem força para mandar outra vez? Deixa o governo cair outra vez. Eu digo-te, mano, 1/2 orçamentos de Estado. 1/2 orçamentos de Estado. É o que eu te digo. Vendeu o Porsche, mano. Foda-se, mano. Se me tivesse dado o Porsche a mim, agora vender o Porsche para esta merda. Já viram? Foda-se. Desgraça. Pronto, mas isso é o que o PS quer. O PS quer queimar esse gajo e depois chegar ao poder outra vez. E é isso que vai acontecer. A menos que o governo de direita consiga governar e convencer as pessoas que um governo à direita, vocês entendem o que eu quero dizer, mais à direita que o PS, consiga convencer as pessoas que o país fica melhor. É assim, mas eu já sei que o Chega vai dar o coin flip. Portanto, yeah. Como é que estão os números do LIVRE, my friends? É que vocês estão todos contentes com o BE e o LIVRE. Esse gajo era para queimar, mano. Esse gajo foi aquele gajo que foi pelas costas do Costa quando foi para a cena do aeroporto e o cara. Esse gajo era para queimar, mano. Esse gajo era para queimar. O PS sabia que tinha que queimar alguém. Queima aquele menino bonito e manda-o foder. Já está queimadinho, enterradinho. Pronto, está aí. Agora o próximo que aparecer aí, cuidado com ele. Motivo idêntico? Idêntico não digo, pá. Basta chumbarem um orçamento de Estado, o governo cai instantâneo. Vai ser com um orçamento de Estado. Vais ver. Também pode ser com uma moção de censura, mas já. LIVRE com 6 deputados, diz a minha mulher.
Foda-se. Puto, a gastroenterite já está bué melhor e dá-me vontade de vomitar. Mais 2 deputados para o LIVRE. Eles tinham 4, não era? Eu estou a ser um bocado conspiracionista. Não tenho nada. Isto é histórico. Todos os partidos, seja PS, seja PSD, já meteram caras para queimar. Porquê? Porque, historicamente o que tu tens é PS e PSD. Certo? Pronto. Este gajo faz 2 mandatos, este gajo espeta 2 mandatos. Este gajo espeta 2 mandatos aqui, este gajo faz 2 mandatos. Certo? Desde 75. Pronto. Então, depois destes 2 mandatos, este gajo sai e metes aqui um gajo para queimar. Vai para a queima. Né? Pronto. Depois destes 2 mandatos, este gajo sai e metes aqui um gajo para a queima. Certo? O Ferro Rodrigues foi o quê? O Marcos Mendes foi o quê? O Fernando não sei quê, líder depois do... Ai, como é que ele se chama? Fernando... Opa, o líder depois do Cavaco. Foi o quê? Um gajo para queimar. Entendes? E depois entras neste estado, né? Isto era antes. Depois tens os últimos 30 anos. Os últimos 30 anos, o que tu tens é o Terres, depois entra aqui o Barroso, que sai em 2 anos, foi para a Europa, né? Atenção que herdou o país de tanga, correto? Depois temos aqui o nosso grande amigo, Sócrates, certo? Depois tens aqui o Passos Coelho, portanto aqui 2 anos, aqui um mandato, com Troika. Portanto, aqui tiveste, penso eu que 9 anos, tiveste quase 2 mandatos, só que o gajo demitiu-se porque não havia dinheiro para pagar a função pública, e aqui demitiu-se porque o PEC 4 não passou e a Troika entrou para dentro do país inteiro porque esta merda estava toda fodida. E depois tiveste o teu amigo António Costa, não é? Pronto. E agora tens o Montenegro com 1 ano. Isto tu tens nos últimos 30 anos. Mas normalmente, correto, tu tens uma data de gente deste lado e uma data de gente deste lado para votar. Correto? O PS está aqui e o PSD está aqui. Estas pessoas aqui são mais à direita do que o PS, mas indecisas. E estas pessoas que estão aqui são mais à esquerda do que o PSD, mas indecisas. Portanto, são capazes de votar aqui ou capazes de votar aqui. E o que acontece é, o PS quando ganha, estes gajos votam PS. E o PSD quando ganha, estes gajos votam PSD. Portanto, aquele eleitorado mais centrista e indeciso, é capaz de votar rosa ou laranja, faz uma grande diferença, entendem? É esse eleitorado que faz com que o PSD não tenha uma comunicação relativamente à imigração mais firme e mais alarmista. Basicamente é isso. Entendem? Se bem que as medidas da AD, na minha opinião, não foram más relativamente à imigração. Aliás, o grande responsável do descontrole de imigração que a gente tem não tem nada a ver com o Montenegro, correto? A imputação é virada para a Europa em si e para o menino António Costa. Basicamente é isto, mano. Quando é para queimar, mano. PNS é um gajo para queimar, mano. E vais ver que o PS volta ao poder. Mano, tu não menosprezes o PS, mano. Tu és um gajo mais virado à direita, tu não menosprezes o PS, puto. O PS, mano, é especialista em mandar nesta merda. Eles já foram escorraçados em eleições antes e já pareciam semi-mortos. E olha que eles rapidamente, pá, sabem como é que se reerguem. Portanto, mano, não menosprezes, mano. Tu proteges-te. Porque se adormeces aí debaixo da bananeira ou caralho, veja que quando abris os olhos tens o PS a governar nesta merda outra vez. O novo líder do PS, o pessoal já falou aí de 2 nomes, pá, e um deles fazia muito sentido, mas já não me lembro do nome. Mas o pessoal teve aí a discutir alguns nomes para potenciais líderes do PS e havia um deles que até era supostamente o líder mais consensual. Qualquer tal coisa é para queimar, e se é para queimar não metes o que tens melhor. Não podes queimar o melhor. Nem o melhor assume. PS atrás do Chega, a que ponto chegamos?
Eu acho isso natural, mano. Eu acho isso natural. As pessoas dão muita importância ao problema da imigração. O PS, hum, a comunicação do PNS foi sempre horrível relativamente à imigração. Foi a roçar o extremismo, o radicalismo, pelo menos. E quando de termos de comunicação te aproximas mais a um bloco de esquerda ou a um livre do que a um eleitorado centrista, meu amigo, o problema de imigração que tu tens agora, tu estás fodido. Eu acho que a cena do Chega é 200% imigração, mano. Eu não consigo pensar que não seja 200% a cena da imigração. As pessoas estão muito preocupadas com isso, pá. E bem, mas o teu alarmismo com o PS era supostamente por causa de coligações com a extrema-esquerda. Também. Se fosse um gajo mais centrista, continuavas a falar assim do PS. Continuo, mano. Continuo porque, porque eu acho que o PS é, neste momento, um partido corrupto. Eu acho que a estrutura do PS não mudou o suficiente depois do Sócrates. Aliás, o Galamba, que arranja estes problemas todos com o lítio, e essa falcatrua toda com o lítio, que vai acabar por não ser imputado ao António Costa, porque o António Costa das escutas não era o António Costa, era um António Costa que era secretário de Estado. Mas tu vês em como a corrupção está mesmo impregnada no partido. Estás a ver aquela ideia de que um partido não deve ficar demasiado tempo no poder, senão o potencial de esquema de corrupção e de lobby e de mandar na comunicação social e tudo mais, tipo, vem ao de cima. Pronto, é um bocado isso, estás a ver? São 30 anos em que só tens PS. Tens um mandato do Pedro Passos Coelho. É demais, mano. E depois tens a história toda da carochinha do Sócrates. Para não falar de como é que o António Costa ganhou eleições, que foi a mentir, né? Porque a verdade é que ele omitiu potenciais coligações, nunca falou disso. A corrupção está tanto no PS como no PSD. Mano, mas o PSD não tem poder. O PSD nos últimos 30 anos só teve poder com a Troika cá. Com a Troika cá o PSD nem mandava. Não dá para mandar com a Troika cá. Aliás, o maior crítico às medidas da Troika foi o Presidente da República, que mandava tudo para o Tribunal Constitucional e era o Presidente da República mais à direita da história, que era o Cavaco Silva. Fedido, é fedido. Mas pronto, é assim, a vontade dos portugueses tem que vir ao de cima e a gente tem que lidar com esta merda, correto? Portanto, se a vontade dos portugueses é dar este prémio ao Chega, o que é que a gente vai fazer? Olha, vamos trabalhar, não é? Vamos trabalhar, vamos cuidar dos nossos, certo? Vamos ser gajos sérios, certo? E olha, não há nada a fazer, Tipo, a gente só pode votar, e depois fazer o melhor possível, meus. Ou não? Portanto, quem não ficou satisfeito com essas eleições, vocês têm que perceber. Ao longo da vossa vida, vocês vão ficar satisfeitos com eleições ou insatisfeitos com eleições. É o chamado Paradise Oni. Não tens hipóteses. E a vossa vida vai mudar muito pouco relativamente a isso, em termos de foco, em termos de maneira de estar, maneira de ser, os vossos objetivos. Vocês têm que ir a correr atrás. Percebo, pudessem ficar mais satisfeitos com isto ou com aquilo, em termos de resultados. Mas eu também. Mas tem um peso muito importante, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Eu tenho a minha ideia, vocês têm a vossa ideia. Vocês votaram, certo? Viram com os vossos familiares, com os vossos amigos, fizeram o melhor possível. Pronto, Então agora vamos ter que ver como é que as coisas andam para a frente. Não é? Não é surpreendente o PS só tem enterrado desde que está no poder? É surpreendente, sim, mano. Então quando o Sócrates meteu a troika cá dentro, conseguiu quase 30% dos votos, homem. Foda-se. Só que o Sócrates, com todos os casos do Freeport e das aulas de inglês e do Marquês, certo? O gajo esteve preso e o caralho. Mano, mesmo assim, ok, Ivan outra vez. As hipóteses, mano.